Bom, pessoal, essa aula é sobre conceitos de espécie, e no primeiro episódio nós vamos falar sobre variação e seleção artificial. Bom, quando a gente fala de espécies, a gente está falando de uma coisa muito importante na biologia. A gente está falando de um nível taxonômico fundamental, né, que é reconhecido tanto por cientistas, especialistas, pessoas que trabalham com taxonomia, mas na verdade ele é reconhecido por leigos, por qualquer pessoa, né? As pessoas observam espécies, identificam espécies na natureza. Então, quando um observador de aves ou qualquer pessoa olha para o céu e vê essas diferentes organismos, diferentes aves, né, sabe que são diferentes, que sabe que são espécies diferentes, porque olha, observa, compara e vê que elas têm diferenças anatômicas, diferenças morfológicas óbvias, né? Então, quando você olha um colhereiro, uma garça, um papagaio, um gavião ou um urubu, você tem diferenças nele que para qualquer pessoa elas conseguem enxergar essas diferenças, são grandes o suficiente para você colocá-las em grupos diferentes, que é o que a gente chama de espécies, né? Espécies, então, são a principal moeda da biodiversidade, né? Então, as pessoas falam em Brasil, por exemplo, é um país com a maior biodiversidade do planeta. Quando a gente fala disso, a gente está falando sobre o número de espécies de plantas e animais que tem no Brasil, por exemplo, na região neotropical. Então, ela é uma moeda, ela é uma medida da biodiversidade, uma das mais importantes, tá? E na prática, o que a gente faz, e que todo mundo faz, não só os cientistas, mas as pessoas comuns também, é usar caracteres fenéticos, ou seja, caracteres visíveis da morfologia que nos permitem distinguir as espécies, tá? Então, baseado nesse conjunto de características, no tamanho do bico, na forma do bico, na cor da pelagem, da plumagem, né, no caso das aves, pelagem no caso dos mamíferos, tá certo? Tamanho e forma dessa cauda, das patas, o comprimento das asas, a envergadura, questões comportamentais também, né? Um urubu vai estar na carniça, um gavião vai estar caçando, um papagaio vai estar comendo uma semente, então você tem questões comportamentais que podem estar sendo levadas em consideração, se estão andando sozinhos, se estão andando em grupos grandes, se estão migrando ou não. Então, vários desses atributos, mas geralmente a gente usa principalmente aqueles fenéticos, aquelas características fenotípicas que nos permitem diferenciar, que são usados para diferenciar espécies e para identificar diferentes espécies, tá? Uma questão importante que a gente tem que deixar claro desde o começo é quando a gente fala de espécies como uma entidade biológica versus uma categoria taxonômica. Espécie é uma categoria taxonômica, assim como gênero, assim como família, assim como ordem, classe, assim por diante. Isso é uma categoria taxonômica formal na nomenclatura científica, na nomenclatura lineana que a gente adota, tá? Mas, ao mesmo tempo, espécie é uma entidade biológica. Então, espécie é algo que a gente observa na natureza, que mesmo pessoas que não são taxonomistas, não são peritos nesse assunto, identificam também. Então a gente enxerga na natureza o que a gente chama de uma certa descontinuidade das formas. Essa descontinuidade é porque você tem aqui um conjunto de formas parecidas, que são de uma espécie, um conjunto de formas parecidas, mas suficientemente diferentes para você chamar de uma outra espécie. E aqui um outro conjunto. Então, esses agrupamentos fenéticos que a gente observa na natureza é o que a gente chama de espécies. Isso é uma coisa que a gente observa. Tá? Depois a gente pode discutir questões de se isso é real ou não, mas por enquanto é algo que a gente observa. Tá? E aí o que a gente faz? Na taxonomia, a gente dá nome a essas espécies. E a gente tem uma categoria taxonômica para isso, para dar nome a algo que a gente detecta na natureza, tá bom? E nesse processo de dar nome é importante a gente distinguir também dois termos, que é a descrição e a diagnose, o diagnóstico de uma espécie, tá? Uma coisa é a descrição. A descrição geralmente é algo muito detalhado que vai descrever uma espécie da cabeça ao rabo, de cima a baixo, da ponta da folha à raiz, nos maiores detalhes possíveis, tá bom? Uma descrição, especialmente se quando você descreve uma espécie pela primeira vez, ou seja, quando você, como é uma espécie nova para a ciência, e você descreve ela formalmente pela primeira vez, e nesse caso dá um nome novo para essa espécie, você tem que fazer uma descrição o mais detalhada possível. Nem sempre foi assim, as descrições do Linneu, por exemplo, eram extremamente simples, às vezes era uma frase curta, tá? Mas com o tempo, né, foi se aprimorando, foi se descobrindo mais espécies, foi se vendo que algumas espécies são muito pouco diferentes de outras. Então,
os detalhes começaram a surgir. A tecnologia foi melhorando, né, para a gente estudar os organismos, então cada vez mais a gente tem mais detalhes. Então hoje em dia, além de características anatômicas, características genéticas, comportamentais, a gente pode, características inclusive moleculares, então a gente tem uma caracterização por completo do que é uma espécie, tá certo? E o outro termo que às vezes é usado é o diagnóstico, a diagnose da espécie. Tá? A diagnose já é o conjunto mínimo de caracteres que nos permite identificar essa espécie. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso, se a gente estiver falando de um colhereiro, por exemplo, a gente vai ter um conjunto mínimo de caracteres, talvez a coloração rosa da plumagem versus um pescoço comprido e um bico achatado, dorso ventralmente arredondado. Isso talvez seja suficiente para identificar, para diagnosticar essa espécie. São 3 características, a cor, a forma do pescoço e a forma do bico, ou talvez só a forma do bico, não sei dizer, seja suficiente para a gente fazer uma diagnose de um colhereiro, identificar um colhereiro. Tá? Mas na descrição vai muito mais do que isso. Tá bom? Quando a gente olha para uma espécie, né, é interessante que, apesar da gente olhar espécies diferentes e identificar diferentes espécies pela morfologia, por essas características fenéticas, você pode também pegar, aqui nesse caso, várias formas diferentes, né? Então a gente tem, todas a gente come, né? Então a gente tem uma couve-flor, por exemplo, que é muito diferente de uma couve, né? São partes diferentes também da planta, um repolho, uma couve chinesa, brócolis, que é parecido com a couve-flor, mas é diferente, o brócolis romanesco tem uma forma diferente, couve de Bruxelas tem uma forma diferente. Tudo isso daqui, gente, são tudo da mesma espécie, tá? Isso é o quê? Isso é um produto da seleção artificial, ou seja, ao longo dos milênios, nós fomos cultivando essa planta, que é a Brassica oleracea, que é uma plantinha da família da mostarda, nativa da região do Mediterrâneo, que a gente foi adaptando para o nosso gosto. Então, se a gente quisesse, né, querendo enfatizar as folhas, a gente criou a couve, querendo enfatizar as flores, a gente criou a couve-flor ou brócolis, querendo enfatizar folhas de uma outra forma, a gente criou o repolho, e assim por diante. Então, a gente foi moldando através de cruzamentos que favorecessem uma determinada característica que a gente queria, né? Então, isso é seleção artificial. Então, apesar de ser a mesma espécie, a seleção artificial moldou diversas formas dessa mesma espécie. Tá? Isso sempre fascinou o Darwin, né? Isso é uma das... inclusive o termo seleção natural, ele veio da seleção artificial, que é um termo que já existia na época. Tá? Desculpa, confundi aqui. Tá. A seleção artificial, então, a gente tem aqui, no caso, os cachorros, né, as raças de cachorro, também todas feitas por seleção artificial, a gente vê que elas variam enormemente. Você tem crânios das mais variadas formas, os mais variados tipos, né, com o rosto, o focinho mais comprido, mais curto, achatado, os dentes, uma grande variação. Variação de tamanho, né, quando você compara, por exemplo, um dog alemão e um chihuahua, né, uma variação de tamanho ridículo. Isso nós estamos falando de organismos que são da mesma espécie, tá? Algumas raças de cachorro são mais aparentadas com um lobo do que com outras raças de cachorro, por exemplo. Tá bom? Então, isso é um produto da seleção artificial. Aqui é interessante os cachorros, né? Essa é uma comparação de raças de cães no começo do século XX e agora, ou seja, uma diferença de 100 anos. Né? Algumas pessoas falam que a seleção demora muito para acontecer, aqui no caso a seleção artificial é muito forte, né? Então você vê que nesses 100 anos as raças mudaram, né? Você olha, algumas delas são bem diferentes, né? O Bull Terrier, por exemplo, mudou bastante. Características foram exageradas. O próprio pastor alemão, você vê que umas patas mais curtas, né? Inclusive, gerando até problemas no quadril. Você vê que o quadril dele é meio rebaixado. Esse daqui, né, coitado, tá perdendo as patas praticamente. Daqui a pouco ele vai virar uma cobra, né? Vai rastejar, porque as patas dele estão ficando cada vez menores. Tá? O Bulldog também, um exagero nas dobras da face. Né? Tudo isso, na verdade, gera muitos problemas para esses cães. Muitos deles têm problemas, têm patologias associadas exatamente ao exagero dessas características. Tá? Isso é seleção artificial. Né? Isso mostra que espécies podem ser muito diferentes se elas forem selecionadas artificialmente. Foi o argumento que o Darwin usou para cunhar o termo seleção natural. Tá? E é interessante que toda essa questão de espécies, de o que é uma espécie, de como é que a gente identifica espécies, o que elas representam,
ela é muito antiga, né? Então, na época do Darwin já havia essa discussão, né? Então, no capítulo 2 ele fala, ó, não devemos aqui discutir as várias definições que já foram dadas por termo espécie. Isso em 1859, né? Nenhuma definição satisfez todos os naturalistas. Apesar disso, cada um sabe vagamente o que ele quer dizer quando ele fala de uma espécie, tá? Então, a visão de espécies do Darwin é muito particular, inclusive é bem diferente da visão que a evolução e a síntese moderna, principalmente, desenvolveram depois, certo? Então, antes do Darwin, o que a gente tinha para espécies? Tá? A gente tinha basicamente aquela visão que a gente já falou, essencialista, tipológica, do Aristóteles, tá certo? Então, as espécies tinham uma determinada forma, uma determinada essência, que poderia refletir uma origem independente dessas formas, tá? Então, você tinha uma determinada essência, que no fundo é meio que o que a gente usa para identificar as espécies, é a essência delas, as características morfológicas externas que a gente observa, tá? Para o Darwin, as espécies, na verdade, eram nada mais, nada menos do que um estágio num determinado contínuo de variação. Ela seria uma categoria arbitrária. Seria equivalente ao que a gente chama de gênero, ou família, ou que a gente chama abaixo de variedade de raça. Então, para Darwin era um contínuo, é um contínuo de variação. Tá? Você tem uma variação muito fina, né, muito pequena entre organismos, entre indivíduos, né? Aí uma variação maior, essa variação um pouco maior, né? Então, se ela é muito pequena, ele considerava que seriam da mesma espécie, né? Se ela é maior um pouco, a gente já consegue identificar como espécie. Se ela é maior um pouco, seriam gêneros diferentes. Se ela é maior, ou seja, para o Darwin era um contínuo. Então, para o Darwin, na verdade, espécies talvez não fossem muito, não eram diferentes de outros grupos taxonômicos, era parte desse contínuo da variação da natureza, tá? Por isso que, então, para o Darwin, espécies é uma questão de nominalismo, ou seja, de dar nomes a organismos, tá? Então, dar nome para uma espécie não seria diferente de dar nome para um gênero ou para uma família, tá? Já na síntese moderna, a visão é diferente. A visão é que espécies eram reais. Isso vem principalmente do conceito biológico de espécie que foi desenvolvido nessa mesma época, tá? Então, espécies são reais. Em que sentido? Espécies são organismos que são capazes de trocar genes, que têm uma coesão genética e que são diferentes de gêneros, de famílias ou de subespécies, etc, etc, etc. Tá bom? Na natureza, a gente enxerga uma variação, tá? A gente tem agrupamentos, como eu falei para vocês, você tem agrupamentos fenéticos, você tem grupos fenéticos. Então, por exemplo, quando a gente tem duas espécies, tá? Aqui, vamos pensar um conjunto de características. Aqui, tamanho do bico de uma ave, por exemplo. Tá? Poderia ser o conjunto de todas as características dela expresso num espaço morfométrico mais complexo. Então, vamos pegar aqui a forma, o tamanho do bico, tá? Então, essa espécie aqui ó, tem um bico menor e essa espécie tem um bico maior, tá? Tem uma variação, mas mesmo o maior bico dessa espécie ainda é menor do que o menor bico dessa segunda espécie de cá. Então, aqui a gente não tem muita diferença, tá? Não tem muita, desculpa, a gente não tem muita dúvida, tá? Aqui é uma espécie, aqui é outra espécie, tá? Agora, se você tiver uma situação assim, ó, né, você já tem um pouco de dúvida, porque você tem alguns indivíduos com um bico grande, alguns desses com um bico pequeno. Quando você está nessa zona aqui, ó, você não tem muita certeza se quem está aqui é da espécie de cá ou da espécie de cá. Aqui também é a mesma coisa, tá? Aqui você tem uma espécie só, com um bico intermediário. Isso daqui, gente, esse processo aqui, ao longo do tempo, é o que a gente observa quando tem especiação. Vamos dizer, nem sempre, mas é o que você pode observar. Então, você tinha uma espécie ancestral com esse bico aqui, ou começou a haver uma divergência, a gente pode imaginar uma seleção disruptiva, por exemplo, nas duas direções, onde as médias tendem a se afastar, tá? E aí você tem uma média do lado de cá, uma média do lado de cá, e aí você tem, né, duas médias muito diferentes, eventualmente, ao longo do tempo, tá? Então, se a gente está nessa situação, a gente tem certeza que a gente tem uma espécie. Se a gente está nessa situação, a gente tem certeza que a gente tem duas espécies. O problema é quando a gente está nessa situação. Como a evolução é contínua, não para e está acontecendo o tempo todo, hoje, se a gente pegar todas as espécies que existem, a gente vai observar todas essas nuances. A gente vai ter espécies que estão especiando, que estão no começo da especiação, que estão nessa zona ambígua, ou que estão terminando a especiação, que estão nessa zona ambígua. Tá? Então, né, você tem limites que podem ser discretos não é discreto pequeno, né, é discreto que é uma coisa ou outra, tá? Que são nesse caso aqui, ou limites que são ambíguos, que é nesse caso aqui, ó, tá certo?
O que poderia resolver esse problema aqui? A extinção dos intermediários. Isso às vezes acontece na natureza. Então, a extinção dessas formas intermediárias é que poderia levar a esse cenário aqui de duas espécies bem nítidas, tá bom? A variação intraespecífica é abundante, todas as espécies variam e variam bastante, né? Então, aqui é um exemplo do pardal, a variação do pardal nos Estados Unidos, por exemplo, você vê que tem uma variação de tamanho, né? Quanto mais para o lado do vermelho, menor os indivíduos dessa espécie, quanto mais para o lado do azul escuro, maiores são os indivíduos dessa espécie. Tá? Então a gente vê que tem uma distribuição geográfica que ela é coerente, ela não é aleatória, você não encontra indivíduos pequenos e grandes em qualquer lugar. Você tende a encontrar os maiores indivíduos nas áreas mais frias, como aqui, por exemplo, no meio norte, aqui, próximo dos grandes lagos, e você tende a encontrar as espécies menores em áreas mais quentes, como na Califórnia, por exemplo, tá? Ou mais ou menos na Flórida, né? Principalmente aqui na Califórnia. Tá? Isso é uma variação intraespecífica, ou seja, é uma espécie só, mas que tem tamanhos diferentes, e ela segue uma regra que, na verdade, é uma regra biogeográfica, ou seja, a regra de Bergman, que animais tendem a ser maiores, endotérmicos, tendem a ser maiores em locais de climas mais frios, tá certo? Uma questão energética de manter o calor corporal e não perder calor, a relação superfície-volume do corpo desses organismos. Quando você é maior, você diminui essa relação, tá? E conserva mais calor. Um outro exemplo de variação, aqui já é um problema, porque a gente não pode dizer que é uma variação, ela é uma variação intraespecífica, mas ela leva a duas espécies distintas, são as salamandras do gênero Ensatina do oeste dos Estados Unidos, né, principalmente na Califórnia. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação onde você tem salamandras alaranjadas, mais ou menos uniformes, vindo aqui do sul da Califórnia, subindo pela costa, né, pelas cadeias de montanha da costa, as florestas da costa, elas começam a ter uma lista uma lista preta lateral, à medida que você vai para o norte. Quando você chega no norte, você começa a ter manchas pretas no fundo laranja. Gradativamente você vai tendo, se você for para o leste, pegar a cadeia das cascadas e descer para a Serra Nevada, você começa a ter salamandras que são fundo laranja e manchas pretas. Tá? Quando você chega aqui embaixo, é a mesma coisa. Se você continuar aqui para o sul, pelo interior, você vai ter essas manchas pretas bem largas e bem nítidas no fundo laranja. Tá? Então aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo uma variação gradual, elas vão mudando gradualmente. Tá? Isso não é abrupto, isso é gradual. Essa forma vai ficando cada vez mais parecida com essa, que vai ficando cada vez mais parecida com essa, assim por diante. Tá? Quando chega aqui no sul, elas se encontram essas duas formas. E elas não têm capacidade de produzir descendentes fetos, elas estão isoladas reprodutivamente, caracterizando duas espécies distintas. Tá? Isso é o que a gente chama de espécie em anel, ou espécie anel, que são espécies que elas têm uma distribuição em volta de uma área onde elas não ocorrem, que aqui no caso é o Vale San Joaquim, que é uma área baixa, plana, onde não tem hábitat para elas, né? Elas gostam de montanhas, de florestas montanhosas, nas montanhas, e aí você tem então uma distribuição em volta desse vale, formando esse anel. Tá? Aqui tem essa quebra aqui no deserto de Mojave, mas isso é uma coisa muito recente, evolutivamente falando. Tá? Até recentemente, antes da formação do deserto, na verdade essa forma elas encontravam aqui, continuavam aqui. Tá? Então a hipótese proposta pelo Stebbins, né, há mais de meio século atrás, é que a forma ancestral dessa espécie veio do norte, tá? E chegando aqui, ela seguiu, uma linhagem seguiu pela costa, a outra linhagem seguiu pelo interior, e elas foram ocupando essas montanhas e foram se adaptando e acabaram se diferenciando. Tá? Então as formas que estão na ponta aqui já são tão diferentes que a gente chama elas de duas espécies diferentes. Tá? O que acontece? Essa salamandra se reproduz com com a vizinha dela, 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 e assim por diante. Só que quando você bota essas duas que estão lá na ponta desse anel para se reproduzir, elas estão isoladas reprodutivamente. Tá? Então, aí você tem um isolamento por distância, na verdade, né? Que na verdade, apesar de elas estarem próximas aqui, o fluxo gênico teria que fazer toda essa volta aqui, porque elas entraram nesse contato recentemente. Né? Até pouco tempo atrás elas estavam isoladas. Tá?
Então, é um exemplo importante da especiação acontecendo. Então, a especiação está acontecendo, nós estamos enxergando a especiação acontecendo na nossa frente. Tá? Então, é um exemplo, a espécie em anel são um exemplo de especiação acontecendo. Na verdade, considerando essa hipótese, né, de que o ancestral estava aqui no norte, se diferenciou e foi se diferenciando ao longo das cadeias, é interessante você imaginar que o que está acontecendo com essas salamandras no espaço, do norte para o sul, em dois ramos. É interessante. Existem outros anéis, né, assim como o da salamandra, foi o primeiro mais famoso, mas tem aves, por exemplo, essas aves aí, tem peixe, tem vários organismos que têm espécie distribuída em forma de anel. Esse daqui é no platô tibetano, lá no Tibete, na Ásia, ao redor do platô tibetano. Então você vê que, né, tem um anel também, tá? Você vê que existe uma diferença entre elas gradativa, né? Você tem uma distância geográfica proporcional à distância genética, então você vai ter um isolamento por distância, que é a mesma coisa que acontece com as salamandras. Tá? Então, na próxima aula, né, a gente vai começar a trabalhar a questão de conceitos de espécie. Tá? Então, a gente vai ver conceitos de espécies que são horizontais ou que são atemporais, quando a gente está trabalhando com espécies numa fatia só de tempo evolutivo, que é o conceito biológico, ecológico e fenético, e os conceitos verticais, são conceitos que trabalham espécies ao longo do tempo evolutivo. Então, a gente vai falar principalmente do evolutivo, do cladístico e dos filogenéticos, tá bom? Esse vai ser o assunto para a próxima aula, próximo episódio vai ser sobre conceitos horizontais de espécie.